Pessoal, olha só, falando em tudo que a gente tem aqui à disposição no nosso litoral do Paraná, o nosso programa serve para isso também, além das atividades que a gente coloca à disposição aí pontualmente nessa época do ano para você, ligado à colonização paranaense, considerado um importante rio em função dos ciclos econômicos do Paraná. O rio Itiberê aqui em Paranaguá é muito mais do que uma simples entrada de mar, uma estrada dos barcos também. Nas profundezas da Baía de Paranaguá existe muita história que nós vamos desvendar um pouquinho na reportagem a seguir. Um rio cheio de histórias, que vem de encontro ao mar e margeia toda a Baía de Paranaguá. Hoje nós vamos conhecer o rio Itiberê. E quem vai contar pra gente toda a história e as curiosidades sobre este rio é o professor Hamilton. Tudo bem, professor? Tudo bem, Seja Alisson. bem-vindo mais Obrigado. uma vez aqui conversar com a gente, contar um pouquinho sobre o rio Itiberê. Vamos falar um pouquinho sobre a história do rio, sobre tudo que nós sabemos sobre ele, né? Vamos conversar um pouquinho hoje, vai ser ótimo. E a gente vai agora ir pro rio, porque não vai falar do rio sem estar no rio, né? Vamos lá, pessoal? Agora sim, né, Hamilton? Vamos falar do rio, a gente tem que estar no rio, por isso nós vamos fazer um pequeno passeio numa embarcação aqui para poder contextualizar. Não tem como falar do rio sem estar no rio, não é mesmo? Perfeito, Alisson, exatamente. Nós estamos aí agora navegando, né? No rio Taguaré, né? O rio da Vila, rio Taguaré, o rio Itiberê. É importante você fazer essa colocação, né? Porque o pessoal conhece como Rio Itiberê, conhece como Braço de Mar, mas não sabe dessas outras nomeações que ele já teve. Ele inicialmente, ele era chamado Rio da Vila, né? E depois Rio Taguaré, o rio Taquaré, em nome indígena, né? E isso significa que são taquaras que tinham na beira do rio Taquaras, bambus e tal. É um nome indígena, né? E depois ele passou a ser chamado como Rio Itiberê a partir de um documento que o Dr. Leocádio encontrou e disse que esse rio já era chamado Itiberê e tal, mas não, antes de 1845 ele era conhecido como Taguaré. O rio nasce na Serra da Prata e até encontrar o mar recebe vários afluentes e possui uma influência gigantesca para a construção do Paraná. Foi aqui que as primeiras civilizações chegaram e foram colonizando o restante do estado. Bandeirantes que vieram de São Paulo por meio do Canal do Varadouro e chegaram inicialmente na ilha da Cotinga. Onde está situada Paranaguá, existia uma colônia de índios carijós, que não eram nem um pouco amistosos com visitantes. Os índios, eles eram índios carijó, né, que habitavam essa região do litoral do Paraná, a região até o norte de Santa Catarina, até a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, era uma etnia guarani, né, tupi-guarani, chamada carijós. E eles eram índios que não eram afetos ao branco. Então o branco teve que ficar na ilha da Cotinga, por um período de mais ou menos 30 anos, 20 a 30 anos, né? E depois eles conseguiram construir uma relação com os índios e daí vieram para atravessar o rio Taguaré, na época, né, o rio Itiberê, e formaram a cidade, daí a vila, ali onde é a região, primeiro onde era a região da Matriz, e depois na região aqui na frente do Mercado do Café. Os mais importantes ciclos econômicos da história do estado também passaram pelas águas do Itiberê. A corrida pelo ouro, o transporte marítimo de especiarias, entre tantas outras mercadorias que eram movimentadas e comercializadas em pequenos portos. O primeiro ouro encontrado no Brasil colônia, né, em 1500 e alguma coisinha aí, ele foi enviado para Portugal e esse ouro foi encontrado aqui no rio Cubatão, que é o rio Indiaquara hoje, mas a região de Paranaguá, na época, não existia essas cidades, né? Aqui era tudo região de todas as cidades, todas as vilas eram Paranaguá. Então esse rio era chamado na época era chamado de Rio Cubatão, que é o rio de Aquara, e foi tirado de lá o ouro, as faisqueiras, né? Até na região de Antonina, e todos tinham conexão com isso daqui, porque a entrada na cidade de Paranaguá era feita pelo rio Itiberê, né?
Outros momentos importantes da história também tiveram passagem pelo Itiberê, como a Revolução Federalista no século XIX, quando os revolucionários do Sul invadiram o Paraná através do rio para chegar ao estado de São Paulo, mas foram surpreendidos pela resistência no histórico Cerco da Lapa. O rio também abrigou um aeroporto para hidroaviões no comecinho do século XX, por uma empresa alemã. Mas com o início da Segunda Guerra Mundial, o aeroporto precisou ser desativado. Uma viagem de Paranaguá ao Rio de Janeiro, por exemplo, levava em torno de 3 horas. E outro fato bacana também para a gente lembrar sobre o Rio são os ciclos econômicos que ele passaram. O ciclo do café, ciclo do açúcar, do ouro que a gente já comentou. Mas a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho num lugar muito importante aqui de Paranaguá. A gente já volta. O pessoal de casa que conhece, que é aqui de Paranaguá, já percebeu que nós estamos no tradicional Mercado do Café. Professor, mas nem sempre foi o Mercado do Café, né? Nem sempre. Esse prédio aqui, a primeira informação que nós temos dele documental é de Vieira dos Santos, que ele fala em 1846 sobre um termo de vereança de Paranaguá. Ele fala, a Assembleia Provincial solicita a construção de um mercado no Largo do Pelourinho, que era esse lugar aqui. Em 1858 foi feita a inauguração desse prédio aqui, né? O Visconde de Nácar estava presente, o Manuel Antônio Guimarães, e foi servido um copo de água para os convidados, que era um costume da época, doces, né, de época, e um copo d'água. Foi servido aqui para convidados importantes e o pessoal da cidade mesmo. Foi aberto esse mercado em 1858, em outubro de 1858. O espaço era utilizado para comercializar as especiarias que eram trazidas de outras regiões, como café, açúcar, verduras e muitos pescados que vinham aqui da Baía de Paranaguá. O mercado funcionou até 1914, quando passou pela primeira reforma. A arquitetura segue o estilo Nouveau. A última reforma dele, se eu não me engano, foi em 2017. Mas ele, ao longo do tempo, ele teve várias reformas. A mais importante foi a de 1914, quando foi instalado a água em Paranaguá. Então, daí sim ele foi caracterizado com o que nós temos hoje aqui, né? E hoje é esse grande espaço turístico que muitas pessoas vêm para poder saborear um café, um bolinho de carne, todas as nossas maravilhas que o litoral oferece. Professor, e agora para a gente encerrar o nosso VT, você acha que a gente tomar uma xícara de café a gente merece, né? Tomar um café do Mercado do Café. Mercado do Café, né? Oh. Saúde. Saúde. Maravilha, né, gente? A gente poder conhecer um pouquinho mais sobre a nossa região, a nossa cultura, todas as nossas histórias. Muita gente passa pelo Rio Itiberê e nem sabe disso tudo aí que a gente mostrou para vocês. E tem muito mais história para contar que a gente vai fazer ao longo dos nossos programas aqui no nosso sábado do nosso Verão Interativo.